Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Gostaria então de deixar uma palavra hoje, falando um pouco sobre o Pai Nosso. Mas antes eu gostaria de pedir aos irmãos que venham compartilhar esse vídeo, venha se inscrever, venha dar seu like para colaborar com o canal Palavra de Fé Cristã. Eu me chamo João Aristides e estou aqui para trazer mais uma palavra para você. Então, gostaria de falar sobre o Pai Nosso, né? Então, que eu vou ler em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9 até o 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui Jesus Cristo estava dando algumas instruções para os seus discípulos, né, ensinando eles como orar. Eles então, por curiosidade, né, como ele estava aprendendo, né, a lição do Evangelho, eles perguntaram para Jesus como eles fariam da maneira correta de orar. Então Jesus Cristo aqui, ele dá um ensinamento para os discípulos. Eu fui bastante tempo eu fui católico, e muitas vezes eu orei o Pai Nosso, eu rezei o Pai Nosso, mas eu nunca tive o entendimento do significado do Pai Nosso. Né? Agora eu sou cristão, eu venho então estudando melhor a palavra, eu venho então, né, entendendo, tendo um entendimento melhor daquilo, né, que Jesus vem nos ensinando no nosso dia a dia. Né? Então aqui eu encontro aqui o Pai Nosso, ó, portanto vós orarei assim. Né? Aqui Jesus está dando uma instrução, né, como nós devemos orar. Pai Nosso. Então, primeiramente nós devemos nos direcionar ao Pai Nosso que é Deus. Né? Ao dirigir a nossa expressão para Deus, né, nós devemos falar, né, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Né? Então, nós devemos dizer a Deus, né, que venha a tua presença sobre nós. No momento que nós expressar a Deus, nós devemos chamar Ele de Pai, porque Ele é nosso Pai. Né? E nós devemos pedir a presença deles em nossas vidas. Né? Talvez não seja exatamente dessa forma que você vai falar, mas você precisa, né, identificar Deus como teu Pai, né, como teu Criador, né, como teu Salvador, né, e também dizer para Ele, né, que Ele venha a presença dEle sobre ti. Né? Então aqui no versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? Então nós devemos pedir que venha o reino de Deus, venha até nós, né? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Né? Nós devemos sempre pedir para Deus que Ele faça a vontade dEle, não a nossa. Devemos, claro, pedir pela nossa vida, talvez financeira, pedir saúde para Ele, né? Pedir uma porta de emprego. Né? Então, nós devemos sim pedir, mas pedir que seja feita a vontade dEle, a vontade de Deus, porque nós não sabemos o que vai acontecer mais adiante, mas Deus sabe, Ele sabe do futuro, nós não sabemos. Talvez aquilo que a gente está pedindo não seja bom para o futuro.
Então, por isso que nós pedimos sempre a vontade dele, que seja feita a vontade dele, para que, né, venhamos a ter de Deus aquilo que é necessário, aquilo que é certo para nossas vidas. Né? Então, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade dele tem que permanecer na terra, também no céu, porque o reino dele é do céu. Então, que venha o reino dele sobre a terra. Versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Tu deve pedir a Deus, né? Agradecer também por tudo aquilo que nós almoçamos, jantamos, tomamos café, né? Pedir para que Deus nos dê esse pão, nos dê esse alimento e agradecer também a Ele sobre tudo aquilo que nos alimenta, né? Sejamos gratos a Deus pelo nosso alimento, pelo nosso pão de cada dia. Versículo 12. E perdoa-nos de nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Né? Pedimos também a Deus que Ele venha nos perdoar de nossos pecados. Né? Também nos dá força para que nós venhamos também perdoar o nosso próximo, perdoar aquela pessoa que, né, que aconteceu algo de ruim. Né? Aqui em João, capítulo 1, né, diz ali então que nós devemos confessar os nossos pecados ao Senhor. Né? Porque todos nós somos pecadores, nós somos filho de Adão e Eva. Adão e Eva pecou, então nós somos pecadores. Né? Não seria correto eu pegar e dizer que eu não sou pecador, sendo que nós somos fruto do pecado. Então, toda vez que nós viemos a nos colocar na presença de Deus, nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados e também pedir para que Deus nos fortaleça, que nos dê força para perdoar o próximo também. É muito importante o perdão, né? Então, certa vez aqui, Pedro, né, está em Mateus 18, Pedro chega a Jesus e ele fala a Jesus: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes? E Jesus: não, devemos perdoar 7 vezes 7, ou seja, você deve perdoar sempre, né? Nenhum de nós somos perfeitos, todos nós erramos, e por isso que nós devemos dar o perdão para aquelas pessoas que venham nos ofender, aquelas pessoas que venham querer o nosso mal, né? E pedir para que Deus venha, no caso, abençoar a nós e abençoar também essa pessoa do qual, né, a gente deve liberar perdão. Então, versículo 13. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Não nos induza à tentação, ou seja, nós devemos pedir a Deus que não permita que nós sejamos tentados. Várias vezes na Bíblia, o próprio Jesus foi tentado por Satanás. Foi tentado para que ele transformasse pedra em pão, sendo que Jesus estava 40 dias, né, em jejum. Jesus teve fome e o diabo tentou a Jesus. Da mesma forma, nós devemos pedir força a Deus, né, para que a gente não seja tentado também, que nós sejamos fortalecidos na palavra de Deus, sejamos fortalecidos no Espírito de Deus, para que nós venhamos a resistir toda a tentação do maligno, a tentação do diabo, né? Então, é importante que na nossa oração nós venhamos a pedir, então, que Deus nos livre de toda tentação.
mas livra-nos do mal, porque teu é o reino. Devemos também admitir que Deus é o Rei dos Reis, que o reino é de Deus, né? Que nós pertencemos a Deus. Então, e o poder e a glória para sempre. Ou seja, nós devemos então terminar essa oração louvando a Deus, engrandecendo a Deus, né? Dizendo para Deus o quanto glorioso Ele é, quanto maravilhoso Deus é. Isso é muito importante. Então é importante que Deus entenda que nós o amamos, que Ele é importante em nossas vidas, né? Como Deus é maravilhoso, né? Hoje, né, houve um comentário que eu vim da igreja agora, e houve um comentário na igreja, né, sobre uma situação de salvação, uma comparação. O irmão então falava, né, se nós saísse daqui e colocasse uma corda aqui, né, em Cachoeirinha, nós pegasse a corda muito comprida e nós saísse puxando essa corda, né, digamos Cachoeirinha, Gravataí, Porto Alegre, né, Caçapava do Sul, quem estiver me ouvindo, né, Santa Catarina, São Paulo, e vai sem fim, uma corda muito grande. Se nós pegarmos essa corda e nós medir ali 1 metro, digamos, dessa corda, olha a extensão que tem essa corda que eu acabei de falar, uma corda que vai ao mundo inteiro, certo? Então, esse 1 metro dessa corda, ela vai significar, então, o nosso tempo aqui na Terra. Digamos, 80 anos, 90 anos de idade, esse 1 metro dessa corda vai significar esse período que nós estamos aqui. Porém, né, a corda ela vai embora, ela é infinito. Assim é a nossa salvação, né? É um pequeno tempo que nós venhamos a viver aqui na Terra. Depois da nossa morte ou da vinda de Jesus, que vai vir o arrebatamento, após isso vai ser infinito, vai ser para sempre. Então, nós devemos então clamar a Jesus pela nossa salvação. Nós devemos ter um entendimento, né, das nossas orações. Nós devemos sentir a nossa oração, né, na presença de Deus. Colocar as nossas situações na presença de Deus. Devemos fazer que nem Pedro, pedir, né, que nem os discípulos, pedir para que Deus, o Espírito Santo de Deus, venha nos ensinar a orar, nos ensinar a estar na presença de Deus. Então aqui, né, é maravilhoso essa palavra. Primeiro nós chamamos Deus de Pai. Primeiro nós temos que ter um entendimento que Deus é o nosso Pai, Ele não é nosso amigo, Ele é nosso Pai, Ele é nosso Deus. Precisamos desse entendimento. Precisamos também entender que nós somos dependentes de Deus, que Ele é o Rei, Ele é o maior, Ele é quem tem o poder, Ele que tem o reino. Amém? Então eu deixo essa palavra para os irmãos, para as irmãs, né, que tenham um entendimento que a oração ela é muito importante na nossa vida, ela faz parte da nossa vida, no nosso dia a dia, também para a nossa salvação, né, que a nossa salvação da nossa alma vai ser infinita, vai ser para sempre. Então eu glorifico a Deus pela tua vida, glorifico a Deus, né, pela nossa salvação. Que Deus venha nos abençoar hoje e sempre, em nome de Jesus. E, se for possível, irmão e irmã, compartilhe, se inscreva no canal. Venha colaborar com esse canal, que esse canal venha a levar a palavra para muitas pessoas. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.